continuidade com o que a gente estava falando sobre a vida. Então, vamos conversar um pouco sobre um tema que, em geral, a gente se limita a ver números a respeito, não é? Sem entrar um pouco no fundamento, no princípio, né? Que é essa avaliação da qualidade de vida no mundo, né? É interessante que o ganhador do Nobel de Economia trata dessa ideia de felicidade, ou da relação dinheiro, felicidade, até onde ter dinheiro torna a pessoa feliz, ou o que falta além disso, né? O ganhador do Nobel, né? E quando fala de felicidade, felicidade é um tema relativamente recente, levado a sério do ponto de vista científico, né? Há um paizinho pequenininho e tudo, chama Butão, né? Que tem em vez do IDH, tem o que é Felicidade Interna Bruta, é o FIB, né? Em vez do PIB. Só que é um lugarzinho, um rei, quase adolescente, enfim, uma coisa meio caricata e tudo, mas agora tem um monte de gente séria falando sobre essas coisas aí, sobre o que é ser feliz ou a felicidade, enfim, qual o significado da vida, né? E, então, um aspecto que tem sido encarado de uma maneira muito simples é essa questão do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Vamos conversar um pouquinho a respeito, depois a gente conversa mais livremente. Mas, primeira vez, o IDH é um indicador que foi criado em 1990, então é uma coisa recente. Hoje você pode entrar na rede aí, entrar nos sites e buscar o IDH dos países e vai ter tabela desde a década de 70, o IDH e a evolução do IDH e tudo. Mas é porque depois que foi criado, retrojetaram e calcularam lá para trás, né? Mas o IDH surge em 1990. Um paquistanês, um economista paquistanês, que já faleceu, e o Amartya Sen, indiano, que ganhou o Nobel aí em 98, né? Antes disso, antes de 1990, quem falava de qualidade de vida num país, ou de país feliz e tudo, de boa qualidade de vida, estava falando exclusivamente de quê? Antes do IDH? Exclusivamente de economia, né? Do PIB, o Produto Interno Bruto, né? Total de bens e riqueza assim, que o país produz, né? Anualmente. Então, antes era só o PIB. Com o IDH, o que aparece com o Mahbub aqui e o Amartya Sen? Parece o seguinte, a economia só não basta, é preciso olhar outros aspectos para poder dizer como é que é a qualidade assim, de vida, né? E quando começou, em 90, os dois, o Amartya e o Mahbub, criaram o IDH assim, a partir de três indicadores. O PIB per capita. O PIB per capita continuou a ser um indicador, né? Mas não só. O outro era a esperança de vida, é um indicador relacionado com a saúde, esperança de vida ao nascer, né? Essa esperança de vida, esperança no sentido matemático, né? O que é esperança matemática? É a média, né? É uma espécie de média, é a expectativa de vida, né? Expectativa, mas em matemática se chama esperança. E você calcula a esperança e a esperança é o valor médio. Assim, em média nesse país, né? Se vive tantos anos. Claro, num país que tem expectativa de vida 40 anos, é um país de um jeito ou outro, a expectativa de vida é 80, você imagina que a vida seja, né? Diferente, melhor. Então, um indicador é esse, e um índice de grau de instrução, a educação também, né? Que o Butão, por exemplo, passa longe de ser um país bem resolvido no que se refere à educação, né? O Butão que não dava bola para o PIB e que criou o FIB, essa Felicidade Interna Bruta. Bom, o que era
essa esperança de vida era simplesmente uma média, e o que era o grau de instrução? O grau de instrução, quando surgiu o IDH em 90, era o índice de alfabetismo, que é o complementar do índice de analfabetismo, não é? Então, começou assim, veio o índice de analfabeto, né? Quantidade de analfabetos, isso depõe contra. O índice de alfabetização é que era um indicador. Esses três números eram números de comparativos, então de 0 a 100%, né? Os três indicadores. E com isso se criou o IDH, que era assim, ó, isso quando surgiu, né? Era simplesmente, ó, pegar esses três números, o PIB per capita, não é? O índice de educação e o índice de saúde, era somar os três e dividir por 3. Simplesmente era uma média dessas três coisas. Hoje não é mais assim, o cálculo de 90 para cá já mudou umas 4, 5 vezes. E nós vamos falar dessas mudanças para ver assim, qual é a preocupação que está levando a mudar, a preocupação com valores por trás, não é? Porque não mudou simplesmente a fórmula de graça, né? Mudou porque queria traduzir um valor. Mas quando surgiu era essa coisa simples, somos 3, ó. Ah, mas o que é mais importante? É a saúde, ou é a economia, ou é a educação? Não, nada disso. Soma, divide por 3 e acabou. Não é? Esses três indicadores eram de 0 a 100, eram comparativos. E esse grau de instrução, inicialmente, era assim, ó. Era o índice de alfabetização com peso 2 e o índice de escolarização, assim, com peso 1. Esse escolarização, assim, número de anos que as pessoas permanecem na escola, né? O número médio de anos que as pessoas permanecem na escola. Bom, mas vamos voltar um pouquinho e ver, assim, mais alguma informaçãozinha sobre o IDH. Veja, os dados são muito próximos, isso aí eu tinha fácil na mão, peguei, é só comparativo, né? Qualquer um de nós pode entrar na rede e pegar os dados de 2014, 2015 não, que não estão consolidados, mas apenas para ter uma ideia de ordem de grandeza, o PIB mundial é da ordem disso até agora, né? 70 e poucos trilhões. O PIB mundial, 70 e lá vai pedrada, trilhões. O do Brasil, imagina, entra aí. Então, o do Brasil, claro que isso está variando com o dólar, quanto é que é o dólar hoje, mas 2012, ainda com a situação de estabilidade, era 2,2 trilhões, não é? Então, o PIB per capita no mundo, dividindo, dava 11 mil dólares. O PIB per capita do Brasil dava essa média mundial. Só esse eu fui ver hoje, 2015, né, até agora, e continua a mesma coisa. O valor é um pouquinho diferente, 11.500 ou não sei o que lá, muda um pouco, mas o Brasil continua a estar ali na média mundial, esse PIB per capita, né? Mas a Luxemburgo, por exemplo, 110 mil, 120, hoje um pouco mais. A Noruega, 100 mil, Gana, 3 mil, Nigéria, 440, né? Média do país. Bom, agora, a ordem, ó, o Brasil está em 85º lugar, continua agora, em 2015, 2014, lá, 85º lugar. A soma dos 3 dividido por 3, como era inicialmente, né, nos coloca aqui nessa posição, né? Luxemburgo, puxa vida, devia estar lá em primeiro, né? Luxemburgo não era, ó, 110 mil, né, de renda per capita, mas não está não, ó. Como que se explica isso? O cálculo não é simplesmente somar os 3 indicadores e dividir por 3, Luxemburgo devia... E está todo mundo morrendo em Luxemburgo, com falta de educação? Não. O problema aí é o seguinte, ó, você põe o PIB em dólar,
Mas dólar é a moeda americana. Não é? E você vai pôr o PIB inglês em dólar, não é? Ou o brasileiro em dólar e tudo, mas quanto vale um dólar, né? Então, na verdade, há todo um cálculo complementar em relação a esse simples de dividir o PIB pela população, porque se cria um dólar assim, PPP. E o PIB de cada país é expresso num dólar chamado dólar PPP. O que é o dólar PPP? PPP é paridade no poder de compra. Essas coisas meio caricatas que a gente vê pelo mundo, o preço de um sanduíche do McDonald's, quanto custa aqui, quanto custa no outro país ou no outro país, para poder você ter uma espécie de equivalência, né, entre esses PIBs. Porque na China, por exemplo, ou em Cuba, o salário de um professor na universidade, $50. Você vai comparar com o salário de um professor aqui? Não dá, porque o que ele paga é muito pequeno, nenhuma dúvida. Mas aqui que se... Por mês? Por mês. Por mês. Então, aquilo compra o quê? Né? Porque a educação é de graça, a saúde é de graça. Então é muito diferente aqui. Aqui, se você ganhar $50, você não consegue pôr o filho na escola e tudo, né? Então, tem que ver a estrutura econômica do país para poder ter um dólar com o mesmo poder de compra, né? Ter uma grande, quer dizer, uma expressão do PIB com paridade na comparação com os diversos países, não é? Então, alguns produtos-chave são considerados e aí se vê o dólar. E Luxemburgo, evidentemente, a vida é caríssima. O poder de compra lá, quer dizer, não vamos chegar lá e querer, vai morar em Luxemburgo, quanto você vai pagar pela casa e por isso, por aquilo. Então, por isso que ele não está lá na frente, apesar de ter aquele pibão per capita, né? Porque quando vai olhar a paridade no poder de compra, dá bem menor. Já a China, por exemplo, o PIB per capita é baixo, não é? Mas... quer dizer, o poder de compra é maior, no caso da China. Acho que eu pus aqui alguma comparação, e a população é imensa, né? Mas deixa ver, olha, no Japão, o $37.600 de PIB per capita acaba virando no PPC, PPC, não PPP, paridade de poder de compra, 31.400. Na China, $1.400 viram 6.400. Ainda é baixo, né? Mas a paridade altera o valor. Então é isso. Quer dizer, o cálculo era feito a partir desses 3 fatores, não é? E essa ordenação se publica todo ano aí, e esses indicadores... o Brasil já teve, o Brasil permanece em 85º aqui, só que o IDH do Brasil já foi 0,8 recentemente, 0,8, 0,83 e agora é 0,7, piorou? Não, mudou o cálculo, mudou o modo de calcular. Quando muda? Mudou 4, 5 vezes, mudou 4, 5 vezes desde que foi criado. Então é uma parafernália de dados e de números assim que... Não é? Por isso eu peguei um ano aí só para poder a gente ver como é que é feito o cálculo num ano efetivo, mas comparar um com o outro é um rolo por conta dessas variações, né? Mas vamos entrar então um pouco no cálculo aí, gente. Olha, esse era o cálculo inicial, a soma desses 3 indicadores dividido por 3. Agora, cada indicador como é que era calculado? Por exemplo, o de saúde. O indicador de saúde, né? Que é a esperança assim, de vida. Então, vejam, se via o país com a pior expectativa de vida, 25 anos. 25 anos. 25 anos. Né? País com a maior expectativa de vida, 85 anos. Mas é 25 anos hoje, né? Hã? 25 anos Hoje. Não na Idade Média. E aí, o Brasil, não é?
tem uma expectativa de vida. Hoje está maior, está 73 por aí, do Brasil, né? Eu estou pegando dado de 2012. Então, a expectativa de vida do Brasil é essa. Aí se faz isso dividido por isso. 85 menos 25, e aqui é 71,7 menos 25. Tá certo? Se faz a proporção, né? Tem o mínimo, o máximo, isso varia, né? Quando se faz as contas aí, mas tem um padrão de baixo, um padrão de cima, vê a média de vida no Brasil e faz então 71 menos 25 sobre 85 menos 25. 71 menos 25, 25 aqui, e 81 menos 25. É uma razão entre dois segmentos, supondo que haja uma proporcionalidade, né? Supondo que essas grandezas sejam proporcionais. Aí faz essa conta, tem um indicador de saúde. Por isso que dá um número, uma porcentagem de 0 a 100, né? Um indicador de saúde. Tá certo? Por que não pode ser simplesmente o número bruto ali, 71? Por quê? Porque a intenção é comparativa, não é? E a gente quer comparar, é assim. Se você compara o 71 com aquele de 25, com aquele de 85... Então, 71 é quase o triplo do 25. Mas o que interessa nessa comparação é ver... No conjunto dos países varia de 25 a 85. O Brasil está aqui no 71. É ver esse 71, o quão distante está do 25, o quão próximo do 85, não é? Fazendo o cálculo esse segmento dividido pelo grandão. Dá uma porcentagem. Se estiver bem no meio, dá 50%, né? 80%. Só para poder esclarecer, esse 0,7, por exemplo, só esse número, significa que a esperança no Brasil é de S igual a 0,7. Isso significa que? Não, esse é o indicador S que vai entrar no cálculo do IDH. O que é um dado da realidade é assim, no Brasil a vida média é 70, a expectativa de vida, a esperança de vida é 71,7 anos. Essa é a informação que vem dos censos. Não é? No Brasil se vive em média 71,7 anos. Hoje acho que já é 73, né? E uns quebrados. Hoje 2015, tá certo? Também esses limites têm mudado. Tem ano que é, sabe, é o país com a pior e o país com a melhor expectativa de vida, não é? Aí se criou uma fração, uma porcentagem que indica como é que o Brasil se situa na relação com os outros no que se refere à expectativa de vida, né? Agora, na questão da instrução, da educação, o cálculo era feito assim, ó. 0% de alfabetização, 100% de alfabetização, né? Todo mundo analfabeto ou todo mundo alfabetizado? O Brasil, aí tinha assim, 88,6% de alfabetizados. Então, é isso o indicador direto, que é 88,6 dividido por 100, não é? Dava o 88,6 como um indicador, que vai entrar aqui. Agora, outra coisa que entrava no cálculo do índice para a escolarização, né, para a instrução, era a escolarização bruta, né? O total de anos de escolarização bruta. Há países em que a escolarização bruta, né, o previsto que as crianças vão ficar na escola é 7 anos, e países em que a escolarização bruta é 24 anos. Fica até, né, 24 anos. Então, o Brasil, como que se coloca, né? Onde que ele se coloca? Nesse espaço, né? E aí, colocando aqui 0 e aqui 100, o número de anos de escolarização aqui corresponderia a 87,5%. Então, 87,5%, não é? Aqui eu teria que colocar o número de anos de escolarização no Brasil. Esse menos o mínimo, dividido pelo o máximo, 24, menos o mínimo, que dá 87,5. Só que isso com peso 1 e o de alfabetização com peso 2. E aí dava esse indicador E educacional.